Olá, turma, tudo bem? Professor Carlos Beckman, de Biologia. E nós estamos aqui hoje para fazer um comentário sobre divisão celular, mitose. A mitose, que é um dos tipos de divisão celular. Porque existe a mitose e existe a meiose. Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouco da mitose. Então, aí tem uma imagem mostrando uma célula, e essa célula está entrando em um processo de divisão celular, que é a mitose. Antes da mitose, tem todo o ciclo celular que nós comentamos na aula anterior, que é a intérfase, G1, S e G2. E agora vai ser a mitose. Então, a mitose, ela é composta por um processo que uma célula vai dar origem a duas exatamente iguais. São duas células clones, né? Duas células com o mesmo padrão genético, com as mesmas características. É um período curto, como eu falei na última aula, é um período que de 24 horas dura 30 minutos. Uma hora de relógio. Depende do tipo de célula, né? E aqui tem uma imagem mostrando a mitose. Repare que é uma célula. Essa célula, ela tem um momento que ela cresce, ela passa por um processo de eventos celulares, e aí ela se divide em duas células, e essas duas células vão ser exatamente iguais àquela primeira célula que deu origem. Muito bem. E quais as importâncias da mitose? Né? Para que a mitose serve? A mitose, nos organismos multicelulares, ela serve como o próprio processo de crescimento. Né? Por exemplo, uma criança nasce e ela, com o passar do tempo, ela vai crescendo, desenvolvendo. Mitose, né? A pele dela cresce, os ossos, os músculos, mitose. Então, o próprio crescimento orgânico ocorre por um processo chamado de mitose. A outra importância é a substituição de células velhas ou mortas ou danificadas. Nós sabemos que durante a vida orgânica, muitas células morrem, né? A pele, por exemplo, a pele é um órgão, maior órgão do corpo, que constantemente a pele está trocando de células. E aí, novas células virão. Elas virão como? Mitose. É um processo importante. Na cicatrização ou regeneração, uma pessoa se corta, se machuca, e ali, para cicatrizar aquela área, vão nascer novas células para reconstruir, para recompor aquele tecido que que sofreu lesão. No caso dos organismos unicelulares, que são organismos que contêm só uma célula, é a própria reprodução deles, né? Por exemplo, uma bactéria se parte em duas, então isso seria considerado como uma mitose. Então, aí tem uma imagem de antes era só uma célula e depois de vários eventos, essa célula vai partir em duas, dando origem a duas células clones. Tem algumas observações que é importante a gente fazer, né, que todo aluno de vestibular tem que ter, no caso, muita atenção. Neurônios. Os neurônios e as fibras musculares não sofrem mitose. Eu falei isso na aula anterior, quando eu comentei a intérfase. No caso dos fibroblastos, que são células que atuam muitas vezes no crescimento de um órgão,
né? No caso de uma pele, de um tecido conjuntivo, os fibroblastos, eles só sofrem mitose quando eles são estimulados. Mas essas células, elas geralmente são células que ficam em uma fase de dormência, em uma fase de latência. Então, aí tem uma imagem de algumas células chamadas de fibroblastos, e essas células, elas, elas têm uma mitose muito lenta, porque são células que ficam dormindo em uma fase de latência. Quais são as fases da mitose? Tem duas frases que ajudam o aluno a lembrar quais as fases da mitose. A primeira frase, paquerei minha amiga Tereza. PMAT. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. E a segunda frase, professor merece agir toda hora. Então, PMAT. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Então, essas duas frasezinhas, elas te ajudam a memorizar as 4 fases da mitose. E aí a gente vai falar um pouco, rapidamente, de cada fase dessa. Prófase. A prófase é o início da mitose, né? A célula já está pronta, já passou pela intéfase ou interfase, e ela começa agora o processo de divisão. E a prófase é o primeiro momento. O que acontece nesse primeiro momento? O início da condensação dos cromossomos. Então, você tem aqui um cromossomo, esse cromossomo está um pouco esticado, né? Cromatina, e essa cromatina começa a se condensar. Isso vai dar origem aos cromossomos. Então, início da condensação dos cromossomos. Junto com isso, os DNAs começam a se enrolar em proteínas chamadas de histonas. Pessoal, o que é um cromossomo? É um DNA enrolado com proteínas histonas. Junto com isso, os centríolos, né? Aqueles centríolos que eu falei na aula anterior, que nesse momento são 2 pares, são 4 centríolos. O que acontece? Esses 2 pares, eles vão para lados opostos. Esse par vai para um lado, esse par vai para outro. Tudo isso é na prófase, é no início da divisão. A célula, ela já está em divisão. E começa a aparecer o fuso mitótico. O que é o fuso mitótico? Aqui é o centríolo, e desse centríolo vão sair fios de proteína chamadas de tubulina. Então, esse fuso mitótico, que é o fuso da mitose, né? É o fuso proteico, ele começa a aparecer. É como se fossem uns fios de arame, né? É um fio elétrico, você tira a capa e tem vários fiozinhos de cobre, é mais ou menos isso, tá? Então, a célula começa a formar um fuso mitótico. E o núcleo, né? A carioteca que envolve ali o núcleo, ela se desintegra, ela começa a perder a sua estrutura, né? Suas moléculas vão se desmanchando, enfim. Então, você vê que a prófase ela é um momento muito importante. Então, essa imagem que está aparecendo aí é uma imagem de uma célula em prófase, né? Repare que tem 2 centríolos, tá? A linhazinha preta aí, que está bem no meio, é a carioteca que está se desintegrando, né? E os fiozinhos que estão saindo do centríolo é chamado de fuso mitótico, tá? Aqui nessa imagem maior, ela te dá uma visão mais aberta. O que é a prófase, né? Essa letra B
são os centríolos. Repare que tem 2 em cima e 2 embaixo. O A são os cromossomos um pouco mais condensados. E o C é o fluxo mitótico, né? E o D é a carioteca, é a membrana do núcleo, que começa a se quebrar. Então, com essa imagem, você tem a noção o que é uma prótese. Então, pessoal, a primeira etapa da divisão celular, prótese. Aí vem a segunda etapa, que é a metáfase. Metáfase significa meio. Meio o quê? Né? O que vai ficar no meio de uma célula? Aqueles cromossomos que se condensaram, eles vão todos para o centro da célula. Você tem uma célula e bem no centro dela, os cromossomos ficam alinhados, né, em uma situação que nós chamamos de placa equatorial. Então, o que é uma placa equatorial? É o local onde os cromossomos ficam alinhados bem no meio. Por isso que o nome é metáfase, fase do meio. O que acontece? Aquela condensação dos cromossomos, ela fica máxima. O máximo grau de condensação dos cromossomos ocorre nessa etapa aí, chamada metáfase. E detalhe, é o melhor momento para se olhar esses cromossomos, ok? Todos os cromossomos que estão bem no centro, eles estão presos, ligados pelo fuso mitótico. O fuso mitótico já está grande. Ele sai do centríolo, aqui é o centríolo, ele sai do centríolo e vai ficar bem no meio do cromossomo, em uma área chamada centrômero, né? Muito bem. Então, na metáfase tem um ponto de checagem, que são aqueles pontos de checagem que eu falei na aula anterior, de interfase. Nós vimos que na interfase tem um ponto de checagem na G1, tem um ponto de checagem na G2 e tem um ponto de checagem na metáfase. Esse ponto de checagem é como se a célula fosse verificar se o alinhamento desses cromossomos está perfeito. Se o alinhamento está perfeito, então a célula continua, ok? É o melhor momento para se olhar os cromossomos. É o melhor momento para se fazer o cariótipo. O que é o cariótipo? É o mapeamento dos cromossomos de uma célula, ok? Então, por exemplo, se cair alguma questão sobre qual é o melhor momento para se olhar os cromossomos de uma célula da cebola, metáfase. Aliás, de qualquer célula, a metáfase é o melhor momento, ok? Então, essa imagem aí, ela te dá uma ideia. Esses cromossomos azuis estão bem no centro, né? Essas linhas escuras que vai de um lado até se encaixar bem no meio dos cromossomos é o fuso mitótico. São as proteínas, né? São as tubulinas que vão se prender bem no centro, chamado centrômero. E a imagenzinha que está em violeta, em azul, é uma imagem real, é uma imagem de microscópio. Essa imagem aí é um desenho, né? Os cromossomos estão em verde. O de rosa forte, rosa choque, é o fuso mitótico, né? E os pontinhos pretos que estão um de um lado e outro do outro são os centrômeros, que é o que vão dar esse fuso mitótico. Vamos lá. A terceira fase da mitose, da divisão celular, é a anáfase. Muito cuidado. Ana significa separação. Então, é a fase da separação, né? É o rompimento ou separação das cromátides irmãs. Pessoal, eu vou voltar aqui. Olhem bem para esses cromossomos verdes. Cada cromossomo desse,
né, que está em 2, esse cromossomo é o homólogo desse. Isso aqui é uma cromátide, isso aqui é uma cromátide. Então, essas cromátides, repare que elas estão ligadas bem no centro, né? Então, uma cromátide irmã se separa da outra. Então, é a fase da separação das cromátides irmãs. É por isso que na mitose, uma célula de 46 cromossomos, quando se separa, continua 46, porque lá na síntese da intérfase houve a duplicação. É como se passasse para 92, por exemplo. Né? Vamos lá. Rompimento do centrômero, o centrômero que liga as cromátides irmãs se rompe. E uma cópia do DNA para cada lado. É por isso que as células são clones, porque para cada lado vai um lote de DNA. Aí tem uma imagem, repare que as cromátides irmãs, as perninhas irmãs se separam, tá? Isso caracteriza a fase da anáfase da mitose. E vem aí de novo, né? A metáfase, a anáfase, né? Aqui nessa segunda imagem mostra, no caso, os cromossomos que estão em azul se duplicaram e deram origem a esses de vermelho. Então, eram 2, acabam ficando 4, né? E bem no meio tem os centrômeros. Na mitose, na anáfase, esses centrômeros, eles se dividem. Então, essas duas perninhas de cima vão para o lado, essas duas perninhas de baixo vão para o outro. A mesma coisa ocorre lá no azul que está lá atrás. Aqui mostra os centrômeros se rompendo, né? E as cromátides irmãs se separam. E vem a última etapa, a última fase da mitose, que é a telófase. Essa telófase, tudo que aconteceu na prófase, ela vai desacontecer aqui. Por exemplo, se lá a carioteca se desintegrou, aqui vão formar 2 novas cariotecas, que é a membrana do núcleo. Se lá o nucleolo sumiu, aqui vai reaparecer o nucleolo. Se lá o fuso mitótico começou a aparecer, o fuso mitótico aqui vai sumir. Então, vamos ver quais os eventos que acontecem na telófase. Primeiro, reaparece a carioteca. Depois, reaparece o nucleolo. Descondensação dos cromossomos. Se na prófase os cromossomos se condensaram, na telófase eles vão esticar de novo, ficando mais finos. E a célula está pronta para se dividir. Quando a célula se divide em 2, isso é chamado de citocinese. O que é uma citocinese? É a separação de uma célula em 2. E aí tem a mitose, tem a telófase. Repare que de um lado ficou uma cromátide vermelha, do outro ficou a vermelha, de um lado ficou uma laranja, do outro ficou uma laranja, e aí de modo que essas 2 células vão ficar exatamente iguais, né? Essa outra imagem, ela mostra uma telófase já pronta. E aí vem a citocinese, que é a separação. Aqui é a mitose inteira. Repare que a célula passa da prófase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese. Aí mostra a mitose inteira. Aqui são uma célula mãe com 46 cromossomos, vai dar origem a 2 com 46 cromossomos. Aqui é um
é um linkzinho que tem no YouTube, né? YouTube barra MFTP ZR4FXQ. Então, lá no YouTube tem vários vídeos que vão, no caso, mostrar as animações da mitose. E para a gente finalizar, deixa eu botar aqui uma questão. Entre as frases a seguir, em relação à divisão celular por mitose, faça a análise em VOF, tá? Aí tem 5 letras e só tem uma falsa. Então, qual é a falsa aí? A falsa é a B. A célula-mãe dá origem a 2 células filhas com a metade do número dos cromossomos? Não. Na mitose, uma de 46 dá 2 de 46. Então, seria VF, VVV. Tá? Mais uma questão. No esquema abaixo, estão representadas 3 fases da mitose. Assinale a alternativa em que essas fases ocorrem de forma ordenada. Então, aí tem uma imagem 1, uma imagem 2 e uma imagem 3. Qual é a sequência lógica de mitose? Opção A, B, C, D ou E. Primeiro ocorre a 2, que é a metáfase. Repare que eles estão bem no centro. Depois se separa, anáfase, e depois surgem 2 núcleos, que é a telófase. Então, a resposta é a opção C. Beleza? Então, turma, essa foi, então, a nossa aula, tá? E mitose é um evento muito importante, celular. E aí, na próxima aula, nós vamos fazer um comentário sobre meiose. Próxima aula seria meiose, ok? Então, tchau a todos, até a próxima.